Você já se perguntou por que algumas pessoas ficam ricas e outras não? O livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, responde essa pergunta e deixa algumas lições. Lições essas que podem transformar a sua relação com o dinheiro. Então fica comigo até o final que no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando as principais lições do livro Pai Rico, Pai Pobre. Vamos nessa! Olá galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos desvendar os segredos e as lições do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Bom, nesse livro o autor ele sofre duas grandes influências, né? Ele é influenciado pelo pai rico e pelo pai pobre. O pai pobre, ele é na verdade o seu pai biológico. O seu pai biológico que tem ali o emprego, que tem uma estabilidade financeira, né? E ele prega justamente isso. O pai pobre, ele indica que a pessoa estude, né, tenha ali seu emprego e consiga pagar suas contas. O pai rico, ele foi, na verdade, o pai de um amigo de Robert, que ele já tinha uma visão diferente sobre o dinheiro, que era o quê? Você aprender sobre o dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Não somente você ficar trabalhando, correndo atrás do dinheiro, mas também fazer o oposto, fazer o dinheiro trabalhar por você. E essas opiniões opostas do pai rico e do pai pobre, essas duas visões totalmente diferentes, é que dão o título do livro, Pai Rico e Pai Pobre, e que norteiam todo o desenrolar da história a partir dessa premissa, a mentalidade de um pai rico e a mentalidade de um pai pobre. É verdade. Mentalidade financeira. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Já os pobres, eles trabalham pelo dinheiro, exclusivamente pelo dinheiro. E o autor fala no livro sobre o que? A corrida dos ratos. Como funciona a corrida dos ratos? Quem tem a mentalidade pobre faz o seguinte: trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, fica sem dinheiro e tem que trabalhar de novo. Aí isso vira o quê? Um ciclo vicioso, que cada vez a vida da pessoa se resume a isso. Trabalho, ganha dinheiro, paga a dívida, fica liso. É muito comum a gente ver a pessoa receber o dinheiro e com 2, 3 dias já não tem mais nenhum centavo no bolso. Na verdade, então, esse ciclo é chamado de corrida dos ratos. E de onde vem, por que que existe a corrida dos ratos? É tão comum, principalmente no Brasil. Porque nas escolas não temos a educação financeira. Não é ensinado nas escolas como gerenciar, como administrar o nosso próprio dinheiro. Então, se você quer ser uma pessoa rica, você tem que ter noção, você tem que ter conhecimento sobre o quê? Sobre investimento, sobre finanças e como organizar a sua própria vida financeira. Ativo versus passivo. Uma das principais lições que o livro traz é isso, você ter muito bem estabelecido na sua mente o que é um ativo e o que é um passivo. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e o passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Um exemplo de ativo, fundos imobiliários, que está ali te gerando um rendimento, uma receita, ações, renda fixa, casa fixa alugada, que está te gerando todo mês o aluguel, ou seja, é ativo. Tudo que te gera renda é ativo. E o contrário, tudo que te gera despesa é passivo. Como, por exemplo, casa, que você tem que pagar o IPTU, coleta de lixo, iluminação pública, ou seja, todos esses gastos que você tem com a casa faz dela ser um passivo. Carro, passivo também, porque você deve pagar documento, IPVA, multa quando pega e por aí vai. Então, é importante destacar o quê? Que o autor, ele não fala que é errado você ter casa, ele não fala que é errado você ter carro. Apesar de ser passivo, são necessários, né, para o nosso dia a dia. Mas você deve acumular muito mais ativos do que passivos. Você deve ter muito mais renda entrando do que saindo, do que despesas. Então, essa é a diferença primordial, que você tem que ter isso muito claro e que isso pode mudar muito na sua vida e na sua relação com o dinheiro, de diferenciar ativo de passivo e ao longo do tempo você está investindo mais em ativos, mais na sua geração de renda do que perdendo dinheiro com passivos. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! O pai pobre, ele recomenda o seguinte: encontre um emprego seguro. Já o pai rico, não. O pai rico, ele sugere que você encontre um emprego, mas dê muito mais valor à aprendizagem do que o salário, porque não adianta você ter um salário alto se você não sabe administrar esse salário. Pode ver, tem muita gente aí que ganha loteria, ganha BBB, ganha prêmios altos e gastam, torram tudo e voltam a ser pobres. Por quê? Porque a pessoa não tem essa capacidade de lidar, de administrar o seu próprio dinheiro. Então, é mais importante você ter essa sua própria gerência do que, por exemplo, muitas vezes tem funcionário que ele fica naquela batendo metas, ou seja, ele fica enricando o patrão, enquanto que ele mesmo não tem um investimento, não tem ações, não tem fundo imobiliário, não tem uma renda fixa, ou seja, ele está cuidando do negócio do outro e não do dele. E essa é uma visão de quê? De pobre. Tem uma visão de pessoa rica, pensando no futuro, no longo prazo. Tenha seus investimentos ao longo prazo e as definições do pai rico e pai pobre deixam muito claro como não devemos agir em relação ao dinheiro. O poder dos investimentos. Então, comece a investir o quanto antes. Não subestime o poder dos investimentos ao longo prazo. Construa ativos. Ao invés de estar construindo muitos e muitos passivos, que inclusive é uma coisa que a pessoa de classe média ela tem a visão errada. Ela compra passivo, 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 pensando que está comprando ativo. Gasta com coisas superficiais, supérfluas e acha que é um investimento, quando na verdade não é. Por isso é importante ter muito bem na mente o que é um passivo e o que é um ativo, lá ele. Então é isso, busque na sua mente, aí você fala, Ah, Fernando, mas como é que eu vou aplicar isso na minha vida? começa simples, começa investindo pouco, que você vai vendo os resultados, vai gostando, vai se tornando prazeroso, vicioso, ou coisa boa é investir. Vai investindo que você vai ver o dinheiro aumentando devagarinho, né, aos poucos, mas isso vai te dar uma motivação muito grande para continuar na sua caminhada, continuar na jornada até conseguir o seu objetivo. Foque em você mesmo, procure estudar, ler livros sobre finanças, veja vídeos, enfim, desenvolva a sua própria capacidade de investir e de se autorresponsabilizar pela sua vida financeira. Se o resultado for positivo, mérito seu. Se o resultado for negativo, mérito seu também. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. E lembre-se, tudo começa com a sua mentalidade. Valeu, até um próximo vídeo. Fui!